Esses dias eu fui fazer uma pesquisa na internet para saber quais são as coisas mais complexas que existem hoje. Como nós podemos construir relacionamentos saudáveis em ambientes complexos, heterogêneos? Como restaurar um relacionamento? O que dizer de como lidar com pessoas difíceis? É muito fácil nós amarmos as pessoas que nos amam, não é verdade? Mas quão difícil é amar as pessoas que nos perseguem, as pessoas que fazem coisas ruins para nós, as pessoas que nos magoam. A Bíblia declara que Deus é amor. O amor verdadeiro só pode vir de Deus. Sem Deus, a gente não vai amar o nosso próximo. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida. Vou compartilhar uma história com vocês. Eu era criança, eu tinha aí por volta de 6, 7 anos. Será que seria possível viver um clima com harmonia, em um ambiente heterogêneo, com pessoas diferentes, com características e personalidades diferentes? Como restaurar um relacionamento quebrado? Como nós podemos lidar com pessoas difíceis? Como manter um casamento longevo e feliz? A palavra de Deus traz conselhos para que nós possamos ter e construir relacionamentos saudáveis. É isso que vamos falar hoje no programa Adoração. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? É um prazer ter a sua companhia. Muito obrigado pela honra da sua audiência, obrigado por estar conosco, por confiar no nosso trabalho. É uma satisfação muito grande ter você conosco. E mais do que isto, é uma satisfação juntos estudarmos a palavra do Senhor. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu quero agradecer também aos Anjos da Esperança. Se esse programa está acontecendo, é porque nós temos Anjos da Esperança que mantêm o Novo Tempo no ar. E eles fazem mais, eles proporcionam a oportunidade para o Novo Tempo oferecer guias de estudo da Bíblia gratuitamente para milhares e milhares de pessoas todos os meses. Guia como este que eu tenho aqui em minhas mãos, a revista Sentimentos, que é um guia de estudo baseado em conselhos da Palavra de Deus que vai nos ajudar a nós lidarmos com as nossas emoções. Esse guia está disponível gratuitamente para você. Para você solicitar este guia, Sentimentos, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98244 4449. Vou repetir, o nosso WhatsApp, 12 98244 4449. Basta você dizer, quero a revista Sentimentos. A nossa equipe vai entrar em contato com você e mandar para o endereço que você desejar, como eu disse, gratuitamente. Ou você pode entrar também no nosso site, novotempo.com/escola bíblica, e você lá poder baixar o seu curso ou solicitar também, como eu disse, vamos enviar para o endereço que for mais conveniente para você. E então, está preparado para nós estudarmos a palavra do Senhor? Eu lhe convido a você, se você puder, fechar os seus olhos e me acompanhar nesta prece. Se você não puder, mantenha o seu pensamento no céu, porque vamos buscar a presença do Espírito Santo. Nosso Pai querido, vamos abrir a sua palavra. Queremos ter a unção do teu Espírito, não somente para compreender os teus ensinamentos, mas através do teu Espírito, ter força para colocá-los em prática em nossa vida. Rogamos a tua bênção e fazemos em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu fui fazer uma pesquisa na internet para saber quais são as coisas mais complexas que existem hoje. E eu fiquei curioso com a resposta, saber deste tema, e eu vou compartilhar com vocês o que eu encontrei na internet. Quais seriam as coisas mais complexas que nós lidamos hoje? A primeira delas é o cérebro humano.
com a sua incrível capacidade de processamento e consciência. A segunda, a teoria da relatividade, de Einstein, que descreve a gravidade e o espaço-tempo de maneira tão complexa. A terceira, os sistemas econômicos, com as suas interações globais e as suas múltiplas variáveis. Mas também apresenta-se nessa lista a genética e a biologia molecular, com esta intrínseca estrutura e funcionamento dos chamados organismos vivos. Na lista também está a questão da tecnologia da informação, as redes complexas, com os algoritmos avançados e a chamada segurança cibernética. E destaca-se ainda nessa lista a chamada física quântica, com suas propriedades estranhas e comportamento das partículas subatômicas. Talvez você não tenha entendido muito daquilo que eu encontrei nessa pesquisa. São coisas complexas e nós estamos lidando com elas e nem percebemos. Mas eu estou fazendo essa introdução para falar para vocês de algo muito complexo. E nós lidamos todos os dias, que são as relações humanas. E nós precisamos saber nos relacionar. Eu fiz aqui algumas perguntas na introdução do programa de oração de hoje, dizendo como nós podemos construir relacionamentos saudáveis em ambientes complexos, heterogêneos, como restaurar um relacionamento, o que dizer de como lidar com pessoas difíceis e o que dizer de um casamento. Não apenas um casamento que se mantém pelos filhos, se mantém por uma religião ou por uma questão material. Como manter um casamento feliz? Eu quero falar de algo que pode fazer toda a diferença nos nossos relacionamentos. E se nós entendermos e praticarmos, eu digo e afirmo com segurança, nós construiremos relacionamentos felizes. E eu estou me referindo ao perdão. Eu não vou aqui dizer tudo ou relembrar tudo que a Bíblia diz sobre esse tema tão importante, mas trazer alguns insights para que nós compreendamos e saibamos viver e praticar este conselho bíblico. E para começar, eu gostaria de ler com vocês uma declaração muito solene de Jesus Cristo, uma declaração muito forte, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo os versos 14 e 15, aonde na minha Bíblia diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco nosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se nós lermos na oração do Pai Nosso, que está aqui, onde encontramos esse texto, o que Jesus diz no verso 12, nós vamos ver que este assunto ele é muito significativo para todos nós. O verso 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Notem aqui que nas palavras de Cristo fica muito claro que nós é que determinamos a medida do perdão de Deus para as nossas vidas. A partir do momento que estamos dispostos a perdoar o nosso próximo, nós então estaremos em condições de receber o perdão de Deus. Mas existe algo aqui que é por demais significativo, que não pode passar despercebido. Notem o que Jesus diz: perdoa aqueles que lhe devem, assim nós poderemos pedir perdão pelas nossas dívidas. O Senhor diz, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Fica muito claro aqui nas palavras de Jesus que nós devemos perdoar as pessoas nos seus pecados e apesar dos seus pecados. É muito fácil nós amarmos as pessoas que nos amam, não é verdade? Mas quão difícil é amar as pessoas que nos perseguem, as pessoas que fazem coisas ruins para nós, as pessoas que nos magoam. E eu digo a mesma coisa a respeito do perdão. Existem tantas pessoas que têm dificuldade de perdoar, porque nunca precisou de um perdão genuíno.
Existem tantas pessoas que têm a dificuldade de conceder uma segunda chance, uma oportunidade para alguém, porque nunca precisou dela. E o que dizer dos desertos da vida? Quantas pessoas têm dificuldade para compreender os desertos da vida, porque nunca passou por um? Eu digo a vocês, meus queridos amigos e amigas, que o perdão precisa ser algo muito profundo na nossa vida. O que eu quero dizer? Nós temos que perdoar as pessoas nos seus pecados. E apesar dos seus pecados, é muito fácil também perdoar alguém que paga a dívida ou que pede perdão. Mas o perdão que Jesus nos ensina a fazer é perdoar os devedores com as suas dívidas. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que o perdão genuíno e verdadeiro não depende da pessoa querer ser perdoada ou da pessoa pedir perdão. Esse é o perdão genuíno e verdadeiro. E para que nós compreendamos isto, talvez esteja na mesma página da sua Bíblia, os versos que encontramos no capítulo 5 de Mateus. E eu vou ler para vocês o que Jesus diz aqui nos versos 44 e 46. Ele diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Vocês perceberam o que Jesus diz aqui? Que nós devemos amar o nosso próximo nos seus pecados. E apesar dos seus pecados, nós devemos amar os nossos inimigos, independente do que eles façam conosco. De igual modo, o perdão deve ser praticado. E é vivendo desta forma, perdoando, é que nós vamos construir relacionamentos saudáveis, longevos, e vamos ser felizes em nossas relações interpessoais. E sabe por que nós devemos viver dessa forma? Sabe por que nós devemos agir assim? Porque perdoar é dar, sem esperar receber nada em troca. E sabe o que isto quer dizer? Que perdoar é graça. Graça é um favor imerecido. Quando nós perdoamos alguém genuinamente, nós estamos expressando graça, talvez por alguém que aos olhos humanos não mereça. E por que nós devemos agir assim? Porque é assim que Deus age conosco. Deus nos concede a sua graça, mesmo que nós não a mereçamos. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus das oportunidades. Todos os dias, quando nós acordamos, Deus está nos concedendo uma oportunidade para vivermos uma vida saudável com as pessoas que estão ao nosso lado e viver uma vida que nos prepare para o reino eterno. Eu digo que Jesus é o nosso exemplo normativo. Em tudo que nós fazemos, devemos nos espelhar em Cristo, procurar nos inspirar nos atos de Jesus. E Jesus não apenas falou sobre o perdão, como na oração do Pai Nosso, que nós lemos aqui. Jesus praticou o perdão em sua essência. Eu quero aqui recordar uma história, exatamente a história que aconteceu com um dos apóstolos, e vocês conhecem bem essa história. Eu quero convidá-los a abrirem agora suas Bíblias, ainda no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 26, e nós vamos recordar aqui um episódio que aconteceu com Pedro. Vamos ler a partir do verso, Mateus capítulo 26, a partir do verso 32, onde na minha Bíblia diz assim: Mas depois de minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia, disse Jesus. Ao que lhe disse Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ao que lhe replicou Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe então Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro fez uma declaração forte, mas olha o que aconteceu algum tempo depois. No mesmo capítulo 26, nós encontramos a atitude e o comportamento de Pedro.
negando a Jesus. Vamos ler aqui o que dizem os versos 69 e 70. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Agora no verso 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E vamos agora ler o verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Eu pergunto a vocês, será que Pedro seria digno de confiança depois de negar Jesus 3 vezes, jurando de forma tão aberta, com tantas pessoas olhando para ele? Eu quero convidar você a recordar comigo uma história que está lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Uma história muito significativa. E nessa história nós encontramos, então, o relato de Jesus tendo agora um novo encontro com Pedro. O que estava se passando ali no Evangelho de João, no capítulo 21? Eu não vou ler toda a história, mas a história nos fala que parte dos discípulos, após a morte de Cristo, que eram pescadores, voltaram para o mar da Galileia para pescar. Nós podemos especular aqui quais seriam os motivos para os discípulos terem voltado a pescar. Certamente estavam com dúvidas em sua mente pelo fato do mestre ter morrido. É possível também que os discípulos voltaram para o mar para pescar, para buscar algo para o seu sustento, para seguirem agora com a sua vida. Independente do motivo, o fato é que eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. O curioso é que essa história de João capítulo 21, ela aconteceu antes destes homens seguirem a Jesus. Vocês podem procurar lá em Lucas, no capítulo 5, a chamada pesca maravilhosa, quando aqueles homens trabalharam a noite toda, não pescaram nada. Aí aproxima-se Jesus, eles o conheciam como mestre, como uma pessoa muito boa, que falava muitas coisas bonitas, e Jesus disse então a Pedro: volte para o mar e lance as redes. E lá no relato de Lucas, no capítulo 5, diz que Pedro respondeu: nós pescamos a noite toda, mas sob as tuas palavras eu lançarei as redes. Em respeito àquele homem que eles admiravam, que eles chamavam de mestre. E o relato lá em Lucas nos dizem que eles lançaram as redes e eles tiveram uma pesca impressionante. E quando eles voltaram então para a praia, Jesus faz a solene declaração: eu vos farei pescadores de homens. E a história nos diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E agora eles se encontram novamente na mesma situação. Trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Até que aparece um estranho lá na praia e diz assim: lancem a rede do lado direito. Eles não sabiam quem era, como diz o relato bíblico em João de 21, era um estranho. Mas eu creio que os anos de convivência com Jesus mudou o comportamento daqueles homens. Não estavam agora orgulhosos de acharem que eram os pescadores exímios, sabedores de como as coisas funcionavam. A história nos diz que eles lançaram a rede. E quando veio aquela pesca maravilhosa, eles disseram: só pode ser Jesus. Vamos agora ao texto de João no capítulo 21, porque eu quero ler com vocês a parte mais importante deste encontro de Jesus com seus discípulos. A história nos diz aqui que Pedro se antecipou. Ele foi até a praia e encontrou-se com Jesus. E ali Jesus reafirma o chamado, não apenas para Pedro, mas para os demais discípulos, que eles deveriam seguir com a responsabilidade que Jesus havia deixado com eles. O mais importante que nós encontramos aqui está nas palavras de Jesus para Pedro. Eu quero que você acompanhe comigo agora em João 21, a partir do verso 15, onde a Bíblia diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus:
pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Talvez alguém pense assim, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. Eu não vejo essa relação. O que eu vejo aqui é Jesus evidenciando a importância do amor na vida dos discípulos. Aqui está a essência da vida. Aqui está o que pode nos motivar a construir relacionamentos saudáveis, a perdoar o nosso próximo. É se nós tivermos o amor de Deus entre nós, se nós amarmos a Deus em sua essência, ter um relacionamento profundo com Ele. Era isso que Jesus queria com Pedro, iniciar uma relação baseada no amor. E só então, quando os discípulos amassem totalmente a Jesus Cristo, é que eles teriam condições de sair para exercer o seu ministério, para pregar o evangelho, para apacentar as ovelhas. O perdão, que é capaz de construir relacionamentos saudáveis, é um fruto do amor genuíno. Agora eu pergunto a vocês, o amor vem de onde? Qual é a fonte do amor? A Bíblia declara que Deus é amor. O amor verdadeiro só pode vir de Deus. Sem Deus, a gente não vai amar o nosso próximo. A gente se assusta com as coisas tristes que acontecem por aí, violência, guerras, corrupção, tantas coisas mais. Por quê? Porque falta Deus no coração do homem. O Senhor falou, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus, então o teu próximo como a ti mesmo. Se nós queremos amar o nosso próximo, se nós queremos genuinamente perdoar o nosso próximo, isso é fruto do amor. E esse amor genuíno só existe se Deus estiver no coração do homem. Se eu perguntar para você qual é o verso mais conhecido da Bíblia, você provavelmente vai responder que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou e por isso Ele deu. Amar é dar-se sem esperar receber nada em troca. Perdoar é dar-se sem esperar receber nada em troca. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida e vou compartilhar uma história com vocês. Eu era criança, eu tinha aí por volta de 6, 7 anos, e eu gostava como criança de brincar com as coisas da casa. Isso é comum, né? As crianças brincam com as panelas, brincam com os pregadores, brincam com os lençóis, os travesseiros. Eu gostava de brincar com as coisas da casa. Mas tinha algo que a minha mãe não deixava nem que eu tocasse. Era no seu alicatinho de unha. E quando eu a vi usando o alicatinho, eu ficava olhando aquele alicatinho bonito, brilhante. Eu tinha vontade de pegar e brincar com ele, mas a minha mãe dizia, meu filho, esse alicatinho é da mamãe. Você não pode pegar nele, porque é perigoso para você. Até que um dia, andando pelo quarto da minha mãe, eu vi a caixinha onde ela guardava o alicatinho, estava aberta. Eu não resisti à tentação. Peguei o alicatinho da minha mãe e fui brincar com ele. E o que aconteceu? Um alicatinho de unha não corta todas as coisas. Ele quebrou. E o que eu fiz? Fui lá no quintal da minha casa e joguei aquele alicatinho, a pontinha dele, no quintal do vizinho. No meio do mato que tinha no quintal do vizinho. Passou algum tempo, a minha mãe perguntou, Toninho, você viu o alicatinho da mamãe? Eu disse, não, mãe, não vi o seu alicatinho. Passou um pouco mais de tempo, ela perguntou, Toninho, você pegou o alicatinho da mamãe? Eu disse, não, mãe, eu não peguei o seu alicatinho. E numa terceira vez ela perguntou, eu procurei o alicatinho pela casa, meu filho, eu não encontrei. Você pegou o alicatinho da mamãe? Eu disse que não peguei. Passou o dia, chegou a hora do café da tarde, como de costume, minha mãe colocou a toalha, colocou o pão com manteiga que eu gostava e o café quentinho na caneca. Eu gostava de molhar aquele pão com manteiga na caneca e comer o café da tarde. Mas naquele dia minha mãe sentou-se do meu lado e ficou me olhando em silêncio. Eu então estranhei, olhei para ela e disse assim, mãe, por que a senhora está aqui tão quietinha? Ela respondeu, meu filho, a mamãe está muito triste porque ela perdeu o alicatinho dela.
Naquela hora eu comecei a chorar. Comecei a chorar e a chorar. A minha mãe me pegou pelo braço, trouxe no seu peito, me abraçou com tanto carinho. Deixou que eu chorasse alguns minutos ali, alguns momentos no seu peito. E depois ele disse, meu filho, era só um alicatinho, não fique triste. Ela então se afastou um pouquinho de mim, olhou dos meus olhos e disse assim, olha, mas você vai ajudar a mamãe. Aquele alicatinho nem estava muito bom, estava velho. A mamãe vai amanhã lá na cidade, nas lojas americanas, e vamos comprar um alicatinho novo. Eu gostava de ir na loja americana para ver os brinquedos. No outro dia, minha mãe me arrumou, pegamos o ônibus, fomos para a cidade, compramos o alicatinho na loja Americanas, e quando nós saímos, ela ainda me levou para comer um docinho na Doceria Brasil, lá na minha cidade, em Juiz de Fora. Foi assim que eu fui criado, com tanto amor e com tanto carinho. E eu amei profundamente a minha mãe, porque ela me amou primeiro. Quantas saudades eu tenho da minha mãe e vontade de reencontrar-se com ela. Quando a verdade da palavra de Deus chegou à minha casa, eu me deparei com aquele verso tão profundo de 1 João, no capítulo 4, no verso 19, onde nós encontramos a declaração que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Meu amigo e minha amiga, quando você se deparar com alguém que lhe magoou, que lhe feriu, que foi injusto com você, que fez alguma coisa que lhe prejudicou, perdoe. Perdoe. Ame esta pessoa. Faça por ela o que Deus fez por mim, o que Deus faz por você. Ele nos ama nos nossos pecados e apesar dos nossos pecados. E quando nós choramos arrependidos, Deus nos abraça, Ele perdoa e não se lembra mais das nossas falhas. Se você quer ter um casamento longevo e feliz, perdoe o seu cônjuge, independente do que ele faça. Se você quer construir relacionamentos saudáveis, perdoa o seu próximo, independente de quem seja essa pessoa. Viva este amor de Deus intensamente na sua vida. Mantenha um relacionamento próximo com Deus. Como disse Jesus, me ame, Pedro, e você estará apto para ser um discípulo, para apacentar as minhas ovelhas. Que tal você viver essa experiência? Que tal você viver o perdão na sua vida? Se você quer ser perdoado genuinamente e perdoar, ame. Ame o seu próximo. Vou repetir, não importa o que ele faça contigo. Mesmo que ele esteja em pecado nos seus pecados, ame o seu próximo e você estará então habilitado para lhe perdoar. É isso que Deus deseja para mim e para você. Que a gente possa viver bem onde quer que nós estejamos, independente do ambiente complexo em que nós vivamos. Que tal viver essa experiência? Que tal começar uma nova jornada na nossa vida, vivendo intensamente o perdão de Deus? Se você quer viver essa experiência, eu lhe convido agora a orar e juntamente comigo colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Se você puder fazer isto, feche os seus olhos e ore comigo. Nosso grande Deus e nosso Pai querido, muito obrigado a Deus pelo teu amor na nossa vida. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua graça. Nos ajude a compartilhar essa graça com o nosso próximo. Nos ajude a praticar o perdão com as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude, a Deus, a viver essa linda experiência até o dia que estaremos no céu, eternamente contigo. É o que nós oramos, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.